evolução da Defensoria Pública do Estado do Amazonas se funde com a sua própria evolução. Chegou lá como estagiário e, assim como quem sobe uma escada, de degrau em degrau, alcançou o posto máximo dentro da instituição. Suas ações contribuíram com seu crescimento pessoal e profissional, mas também acabaram refletindo na instituição, que atingiu sua autonomia e independência no ano de 2015. O Conversa Política desta semana vai falar sobre a trajetória deste operador do direito com veia de agente de transformação social, que já percorreu os municípios do gigante Amazonas para garantir direito à população que já estava acostumada a não ter direito. O entrevistado é Ricardo Queiroz de Paiva, defensor público geral do Amazonas. Qual o papel da Defensoria Pública na sociedade? O senhor tem que responder essa pergunta hoje em dia? Álvaro, bastante, né? Apesar de a Defensoria ter avançado muito no decorrer dos últimos anos, muitas pessoas ainda desconhecem o papel da Defensoria, né? E hoje a Defensoria é uma instituição que tem procurado estar ao lado da população, da sociedade de uma forma geral, sobretudo das pessoas que têm algum grau de vulnerabilidade, seja ela financeira, seja ela social, para garantir direitos, né? E aí a gente tem tanto uma atuação individual, aquelas pessoas que no dia a dia procuram a Defensoria, seja numa causa de família que acaba sendo quem mais nos demanda, seja num processo na área criminal, seja alguém que precisa de um procedimento de saúde, mas também ela tem uma atuação coletiva, como a gente percebe quando a gente percebe que uma coletividade, de uma certa forma, está tendo algum direito violado, a Defensoria pode estar ali ao lado dessas pessoas e consolidar seu papel enquanto agente de transformação social, enquanto uma instituição que promove também os direitos humanos. Mas ainda assim o senhor sente que há uma necessidade de explicar o papel? A sociedade, eu digo no geral, ela ainda não tem assim essa percepção, doutor? Na capital, sim. Mas quando a gente olha para uma realidade de interior, a gente todas as vezes precisa reforçar o que faz a Defensoria, o que faz o defensor público. Infelizmente, muitas pessoas nunca viram um defensor público, né? Então, por exemplo, quando eu vou ao interior do estado, eu faço sempre questão de ir às rádios, porque é um meio de comunicação muito efetivo no interior do estado. Exatamente. E a gente começa explicando o que é a Defensoria Pública. Quando eu vou fazer reuniões no interior, eu pergunto às pessoas, quem sabe o que faz a Defensoria? São poucas as pessoas que naquele momento sabem dizer ou definir o que é a Defensoria, e aí a gente tenta explicar de uma forma muito didática e que aquela pessoa entenda que a Defensoria faz parte do cotidiano dela e que às vezes ela é beneficiada por coisas que a Defensoria faz, mas muitas vezes não tem nem ideia disso. Exatamente, acho que essa é a grande questão. A Defensoria muitas das vezes atua em causas coletivas, né, doutor? Que é uma percepção do direito que as pessoas muitas vezes não têm, acham que a ação judicial, né, ela só tem características quando é de alguém sofrendo alguma coisa. Mas existem questões, né, que são coletivas e, nesse caso, a Defensoria tem um papel, né? Com certeza. Vou te dar exemplos bem simples e que as pessoas, às vezes, não sabem que foi a Defensoria. Mas, por exemplo, voltando um pouquinho no tempo, a gente pensando ali na pandemia. Né? A Defensoria teve uma atuação muito forte. Por exemplo, a suspensão do transporte fluvial, e eu gosto sempre de reforçar isso, quando a gente conseguiu suspender o transporte no interior do estado do Amazonas por meio dos barcos, a população, no primeiro momento, falou assim, mas está restringindo o meu direito de ir e vir. Mas, naquele momento, a gente precisava se recolher. E teve um estudo da UFAM que diz que ali nós evitamos que 123 mil pessoas fossem contaminadas por Covid. Nós salvamos ali 1.200 vidas. Ou seja, foi uma ação, né, preventiva, vamos dizer. Uma ação preventiva que teve uma atuação coletiva. E muito mais recentemente, eu acho que uma coisa que está aí muito na boca da população é a questão da instalação dos medidores aéreos. Sim, né? Isso vem lá de trás de uma atuação da Defensoria Pública, um manejo de uma ação para impedir que houvesse essa instalação, porque o que a população precisa nesse caso é de uma informação mais adequada, né? A concessionária precisa mostrar por que efetivamente que ela quer fazer isso e não apenas dizer que vai fazer isso porque é uma forma de evitar os furtos, como se a população nessas situações estivesse furtando energia. Se todos fizessem isso. É verdade. Agora, o senhor tem 20 anos de defensoria, né? Um pouquinho mais, 21, 22 anos de defensoria. O
Isso é de uma época, com certeza, em que a Defensoria era bem diferente do que ela é hoje, não é? Passou por muita coisa. Passei. Álvaro, eu entrei na Defensoria como estagiário, né? Então, entrei em 2002 na Defensoria Pública como estagiário e eu me apaixonei pela instituição, acho que por essa possibilidade de ajudar o próximo, né? Eu até falo muitas vezes que o que a Defensoria faz no dia a dia é praticar o Evangelho, né? Que é se colocar no lugar do próximo e ajudar o próximo. E ali eu me apaixonei pela Defensoria Pública. Em 2003 teve o concurso, eu ainda estava na faculdade e fiz a prova, né? Tive a felicidade de ser aprovado e em 2005 eu consegui ser nomeado. Então, no primeiro momento eu entrei como estagiário, até aguardar a nomeação eu tive a oportunidade de ser servidor da Defensoria Pública, numa função de confiança da então Defensora Pública Geral. E aí eu tomei posse em 2005, fui para o interior do estado. Eu me recordo que naquele momento a Defensoria Pública tinha uma estrutura menor, sequer tinha muitas vezes computador para atender as pessoas. A gente fazia as fichas manualmente, a petição muitas vezes era feita ali na máquina de datilografar, ou você tinha poucos computadores para digitar e imprimir essa petição. Quando eu fui para o interior, enquanto defensor público, eu recebi uma caixa de papel e nessa caixa tinha uma resma de papel, uns bloquinhos de anotação e umas canetas, né? Então, eu tive que chegar lá e sentar com o prefeito e pedir que ele instrumentalizasse ali a defensoria, e ele acolheu, e aí foi quando ele me cedeu um servidor, deu um computador. Quando eu olho para hoje a gente tem unidades no interior do estado, a gente tem estruturas próprias construídas com os recursos da Defensoria Pública, estruturas mais acolhedoras, unidades ambientalmente corretas, porque a gente usa uma estrutura modular à base de container. Os defensores têm servidores concursados no interior, têm estagiários, têm salas climatizadas, tem internet, coisa que naquela época... Na sua época não tinha nada disso. Não tinha nada disso. É porque eu lembro que essa percepção de Defensoria Pública parecia ali um departamento muito, assim, com todo o respeito aos profissionais que estavam ali, mas era um departamento muito mal servido pelo poder público, né? A gente via, assim, muita pouca estrutura. Naquela época a Defensoria ainda não tinha autonomia, então a Defensoria é como se fosse uma secretaria de Estado que prestava um atendimento a quem precisasse de um advogado. Então não era concursado, o pessoal era nomeado? Não, as pessoas naquele primeiro momento não eram concursados, foram pessoas que já atuavam como advogados de ofício antes da Constituição de 88 e com a Constituição passaram a ter a opção de escolherem ser defensor público. E eles optaram pela Defensoria Pública e vêm ali trabalhando. Um trabalho, diga-se de passagem, é importante ressaltar isso, muito importante. Eu acho que eles começaram ali a possibilidade de a gente ter uma instituição mais forte. E eles vieram nessa construção. O primeiro concurso que teve foi o meu, foi em 2003. E qual foi o divisor de águas ali? Porque em algum momento, eu, enquanto sociedade ali, acompanhando e tal, a gente começou a perceber uma diferença. O que efetivamente aconteceu para a gente começar a olhar, olha, tem defensoria agora, tem cara, tem jeito, tem marca, né? Coisas que a gente não via. Com certeza. Acho que o primeiro passo, né, o ponto ali inicial, foi o concurso público ainda em 2003. A partir daí a gente conseguiu oxigenar a instituição e trazer pessoas com bastante qualificação para somar esforços a esses defensores que já estavam. Mas o que foi efetivo, assim, o ponto principal foi quando a Defensoria efetivamente teve, né, quando a Defensoria conseguiu sua autonomia, quando a Defensoria pôde se autogerir, né, ela pôde gerenciar toda a sua estrutura. Isso se deu em 2015 com a concessão da autonomia pelo então governador Omar Aziz. Quer dizer que a gente teve uma defensoria que era como se fosse uma secretaria de Estado até 2015? Até 2015. Ou seja, tudo que vocês precisavam, um papel, tinha que pedir ali, não sei o quê. A gente tinha que ir lá na Cefaz para pedir uma suplementação, um aumento de orçamento. A gente ficava engessado porque dentro de toda essa estrutura do Estado ele tinha um braço que era a defensoria e muitas vezes não vinha o que era essencial, né? E a partir dali a gente conseguiu mudar essa realidade, porque eu comecei a ter repasses por duodécimo, então a defensoria poderia planejar o ano seguinte dentro daquilo que ela reputava importante, olhando quais são os locais que têm
a maior densidade populacional, o menor índice de desenvolvimento humano e falar, bom, essas áreas aqui elas são estratégicas e aqui eu preciso ocupar primeiro. E aí nós conseguimos colocar defensor, montar estrutura, fazer parcerias com o próprio Estado, com os prefeitos municipais para estruturar a Defensoria Pública de uma forma efetiva nesses espaços. Então, eu entendo que 2015 foi o momento em que vocês começaram a ser tratados, por exemplo, como o Ministério Público, como os outros poderes, né? Tem aquela parcela do orçamento do ano, né? Que é o duodécimo, né? Isso. Em 2015, vamos dizer assim, foi quando nós tivemos a emancipação. Até 2015, nós éramos adolescentes e vamos dizer que a partir de 2015 a gente chegou no estágio adulto e efetivamente pôde andar com as próprias pernas a partir dos repasses. Muito similar ao que acontece com o Ministério Público, que acontecia antes com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, então a Defensoria passou a ser esse bolo. E aí a gente conseguiu estruturar a atividade meio. Foi quando nós fizemos concurso para servidor público, para que a gente tivesse um assessoramento mais qualificado, mais efetivo, e a população tivesse um serviço de mais qualidade, porque isso é importante colocar, Álvaro. Toda essa construção de estrutura, a gente ter uma estrutura melhor, tudo isso nos possibilita acolher melhor o assistido, acolhê-lo de uma forma mais humanizada, pessoas que chegam muito fragilizadas à Defensoria Pública, né? Pessoas que sequer conseguem fazer suas refeições. Enquanto a gente, no dia a dia, a gente faz ali 3 refeições durante um dia, então toma um café da manhã, um almoço e a gente consegue jantar, essas pessoas sequer fazem uma refeição e elas buscam na Defensoria a esperança. Elas trazem elas depositam na Defensoria Pública a esperança de mudança de realidade. Então foi assim que, por exemplo, nas enchentes, na época das enchentes que a Defensoria fez essa atuação, nós recomendamos ao governo do Estado a concessão de um auxílio emergencial para essas pessoas que foram atingidas pela enchente. Nós conseguimos sensibilizar o governo, sensibilizar o governador e 100 mil famílias foram beneficiadas com esse auxílio. E isso é essencial porque a gente leva dignidade, a gente promove cidadania, enfim, a gente promove os direitos humanos de uma forma efetiva hoje em dia. Entendi. O senhor passou ali no início da sua carreira como defensor um tempo no interior, né? Acho que 4 anos mais ou menos. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência, porque toda vez que eu converso com alguém do judiciário ou alguém que trabalha em um órgão em que parte da sua carreira tem que ser dedicada ali aos municípios do interior, eu sempre gosto de saber que tipo de lição, experiência você traz para o restante da sua carreira, né? Porque o interior, ele querendo ou não, ele é um grande laboratório de todas as agruras, né, que a gente possa imaginar, você encontra no interior. Porque principalmente no Amazonas, são cidades e cidades todas sem qualquer tipo de assistência formal ali, muito bem estruturado. É tudo muito precário. O interior do estado, eu digo que ele humaniza a gente, né, de uma certa forma, porque a gente fica muito próximo da realidade daquelas pessoas, né? Quando eu olho, por exemplo, no cenário de Manaus, aqui você tem uma estrutura maior, você tem mais pessoas, você tem alguns meios de acesso. No interior, não. No interior, você lida no dia a dia com essas pessoas. E isso, ao mesmo tempo em que lhe prepara para seguir adiante, isso transforma você enquanto ser humano. Porque aquelas histórias, não tem como você não se sensibilizar ou se envolver naquelas histórias. E parece que no interior do estado a gente tem a impressão de que ali a gente realmente está fazendo justiça, a gente está transformando vidas, porque você vê no dia a dia, na prática, a mudança efetiva de realidade, né? E ao mesmo tempo você está ali como alguém que pode transformar aquilo, sensibilizando muitas vezes o poder público municipal, o poder público estadual, mas se portando como uma voz para aquelas pessoas. Então, quando eu passei inicialmente por Urucará, né? Então minha primeira comarca no interior do estado foi Urucará, depois eu fui para Rio Preto, um pouco mais perto aqui, Careiro da Várzea, mas em Urucará eu pude morar lá, entender a realidade. Às vezes você tinha uma dificuldade muito grande de falta de energia, de falta de internet, às vezes de falta de água potável. Então, você se inserir nesse meio para lutar junto com essas pessoas é algo que... Ali, essas dores maiores, elas não poupam ninguém, a verdade. Não poupam ninguém. Você está morando lá, você vai conviver com aquilo, né? Muitas vezes, por exemplo, eu não tinha um restaurante para almoçar, né? Porque não tinha quem fizesse isso e a gente tinha que ir conversando com as pessoas e graças a Deus o povo amazonense, ele é muito acolhedor e as pessoas lhe acolhem muito bem, sobretudo quando você as ajuda, né? A população do Amazonas, ela é muito grata às pessoas e isso eu faço sempre questão de ressaltar.
e ali a gente tinha a oportunidade de ser acolhido por pessoas de bem, pessoas que viam no meu trabalho, viam no trabalho da Defensoria uma oportunidade ou uma esperança de mudar a sua realidade, e isso ajudava muito, porque mesmo sem estrutura você percebia que valia a pena ir adiante, valia a pena olhar para aquelas pessoas. E hoje, enquanto defensor público geral, eu tenho procurado fazer um caminho no sentido de fortalecer a atuação da Defensoria no interior, porque eu costumo dizer que parece que a gente tem dois Amazonas, o Amazonas da capital e o Amazonas do interior. Nós temos mesmo, né? Exatamente. Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o acesso à justiça, né? Porque quando a gente fala do interior do estado, né, e a gente que mora e vive na capital, muita gente que está nos assistindo sequer conhece os municípios do interior do estado, poucos amazonenses conhecem verdadeiramente o seu interior. A gente tem a impressão de que nessas cidades o sentimento de justiça dessas pessoas ele é moldado muito por um sentimento de aceitar aquilo que não tem jeito, né? Tipo assim, ele já não se sente mais nem no direito de algumas coisas que a gente na capital aqui, a gente briga para ter. No interior o cara diz, não, é assim mesmo, sempre foi e tal. O senhor vê alguma mudança? Porque, querendo ou não, de um tempo para cá, o Ministério Público se estruturou no interior, a própria Justiça se estruturou no interior, e a Defensoria, como o senhor está ressaltando, muito bem ressaltando, a gente vê a atuação, né? A Defensoria criando polos no interior e tudo mais. Isso, querendo ou não, acho que muda um pouco a percepção das pessoas. O senhor sente isso na população do interior? A gente consegue dizer que hoje essas pessoas elas têm acesso a ter os seus direitos respeitados? Com toda certeza, Álvaro. Primeiro a gente percebe que por um abandono que aconteceu em muitos anos, essas pessoas se conformaram com aquela situação, né? Elas se conformaram com aquilo e falaram, não, ok, eu estou no interior, realmente eu não tenho acesso a isso. E quando a gente vem estruturando as instituições no interior, então, quando a gente percebe que o Ministério Público tem chegado de forma mais efetiva, que a Defensoria tem estado mais presente, que o próprio Tribunal de Justiça, a gente consegue mudar ou mostrar para essas pessoas que há a possibilidade de se mudar essa realidade, que as instituições, o Estado, de uma forma geral, ele precisa investir nessas áreas, né? E a gente tem conseguido fazer isso. Por exemplo, vou dar exemplos de atuação da Defensoria. Por exemplo, em Tefé, a gente tem um polo lá que é o polo do Médio Solimões, que atende toda aquela região. Eu atendo ali Tefé, Alvarães, Maraã, Juruá, Japurá. Em Tefé, nós, por exemplo, chamamos a concessionária de energia, que é a Amazonas Energia, e fizemos um acordo onde ela se comprometeu a investir 5 milhões no sistema de distribuição de energia, no prazo de 4 anos. Ou seja, obrigando eles a investir. A gente fez um acordo semelhante em Alvarães. Agora em Uarini, onde a gente inaugurou uma unidade descentralizada, nós fizemos um acordo com a concessionária para que eles investissem 1 milhão no sistema de distribuição de água do município. Então, quando a gente vai para o interior e a gente entende ali ou está perto, como você diz, das agruras que aquelas pessoas, pela quais aquelas pessoas passam, a gente consegue se colocar no lugar delas e investir. Então, com o fortalecimento dessas instituições, a gente começa a trazer a atenção do poder público para o interior do Estado, porque você começa a mover ações, você começa a mobilizar as pessoas e elas entendem que, hoje tem instituições que olham para mim e que, se eu precisar, elas vão me empoderar, elas vão me dar voz, e é isso que a Defensoria tem feito. Então, hoje no interior do Estado do Amazonas, eu tenho 12 polos. Né? Até um tempo atrás eu tinha 5 unidades, um outro tempo atrás eu não tinha nem a presença. Como é que é essa estrutura hoje no interior? Como é que o senhor organizou isso? A Defensoria ainda não tem efetivamente recursos para colocar um defensor em cada município, que é o que a gente quer. Que é o que todo mundo idealiza. Exatamente, que é o mundo ideal. E para isso a gente criou estruturas de polos. Nós elegemos municípios que têm uma estrutura maior e são mais centrais, e ali a gente monta uma estrutura física da Defensoria e esses defensores, que estão em média de 5 defensores por polo, eles têm a obrigação de atender esses municípios que estão no entorno e fazer o deslocamento. Então, eu vou dar um exemplo de Parintins. Eu tenho um polo em Parintins. Lá eu tenho 5 defensores públicos. Ligado a esse polo, eu tenho os municípios de Amundá e Barreirinha. Esses defensores precisam necessariamente ir até esses municípios. E o que a gente tem buscado fazer agora nesses municípios? Nós estamos criando unidades descentralizadas nesse município, instalando uma estrutura
onde lá a gente coloca um residente jurídico, a gente coloca um servidor em parceria com a prefeitura, e a gente faz o atendimento diário nesses municípios. Mas ali é o portão de entrada ali, né? Portão de entrada. Um filtro, né? E o que for mais complexo, eu faço atendimento por videoconferência na hora. Sim. Porque a gente coloca um ponto de internet nesses pontos, uma câmerazinha, uma webcam lá, e o atendimento ele acontece por videoconferência. A gente já está na 4ª unidade dessa. A gente inaugurou em Benjamin Constant, em Pauini, em Apuí, e agora a gente vai inaugurar em Barreirinha, né? E fora o Arini, que a gente também inaugurou na última semana, né? E isso aproxima a defensoria dessas instituições. E qual a outra vantagem do polo? É uma cidade mais estruturada, mas eu consigo fazer concurso para servidores, ou seja, eu consigo ter gente qualificada no auxílio desses defensores, porque muitas vezes quando o defensor sai para ir para um município desse do entorno, eu tenho uma equipe aqui qualificada. E concursos, Álvaro, regionalizados. Não é um concurso que eu estou aqui em Manaus vou fazer. Se eu quiser fazer esse concurso para trabalhar, eu tenho que ir para lá e eu vou morar lá e não cabe lotação. A partir do momento que eu elegi esse município, vai ser minha morada. E aí a gente teve um caso interessante no Alto Rio Negro, que a gente tem sede, o Polo do Alto Rio Negro tem sede em São Gabriel, atende São Gabriel, Santa Isabel e Barcelos, e lá a gente teve a nossa analista jurídica, formada em Direito, que ela é indígena, e ela foi aprovada em Direito, se formou em Direito pelas cotas da UEA. Então, a UEA dando fruto e a Defensoria, através do concurso regionalizado, permitindo com que ela tivesse um emprego hoje. E vai trabalhar, obviamente, dentro do seio ali da sua própria comunidade. Exatamente, conectando a instituição. Porque eu acho que desse jeito, eu sempre achei que essa era uma distorção, por exemplo, que tinha no Poder Judiciário, né? Você ainda precisa evoluir nisso, né? Os juízes ainda fazem aquela coisa muito pro geral. E de servidores já é feito desse jeito, já existem concursos setorizados. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso ajuda a gente a conectar com a realidade daquela localidade. Porque a gente tem que entender, por exemplo, o sul do Amazonas é muito diferente, por exemplo, né, da região mais próxima aqui da capital, né? Então, assim, você tem realidades diferentes no estado. E você trazendo pessoas ali daquela localidade, você querendo ou não, a pessoa já conhece, né? Já tem ali aquela experiência, né? Exato, você foi no ponto, né? Você entende por dentro a realidade daquelas pessoas, porque a instituição ela é feita de pessoas daquela comunidade, então nada melhor do que ela para passar a realidade daquelas pessoas e falar, olha, se você fizer assim, não vai dar certo. Por exemplo, quando nós instalamos a Defensoria em São Gabriel, antes da instalação nós fizemos uma audiência pública para ouvir a comunidade e dizer assim, o que vocês esperam da Defensoria? A Defensoria vai vir. E ali nós detectamos o quê? Que a gente ia precisar de um intérprete. Porque as pessoas, os indígenas, a população indígena chega até a Defensoria Pública e se a gente não tem um intérprete da língua deles, a gente não vai conseguir atendê-los. Não adianta nada eu saber direito, mas não saber entender o que ele vai... E ali a gente conseguiu, através de uma parceria com a Prefeitura, hoje nós temos intérpretes que nos auxiliam na atuação, inclusive o CNJ, já percebendo isso, começou a lançar cartazes para audiência de custódia na linguagem indígena. Esteve em Tabatinga fazendo esse lançamento. E o primeiro lugar foi São Gabriel. São Gabriel. Agora, eu queria trazer um pouco para um problema mais recente, e aí eu queria entender qual é a visão e se há competência da Defensoria em atuar. Por exemplo, a gente teve finais de semanas aí de muita alagação na cidade. E uma das coisas que a gente mais comentava ali nos bastidores, né, na cobertura, era o sofrimento dessas pessoas, assim, coletivamente falando, né? São ruas inteiras, bairros inteiros, de famílias que perdem tudo e etc. A questão não é o problema em si. A questão é que a gente sabe que isso todo ano acontece e o poder público nada faz, né? Tem a questão das famílias que moram em áreas de risco, mas tem também as famílias que moram em áreas, inclusive, que alagam todos os anos, né? Então, quer dizer, a Defensoria não alcança esse tipo de problema, porque esse é um problema, no meu entendimento, coletivo ali, né? Pelo menos daquela coletividade. Há de se haver uma sensibilidade em relação à vida como essas pessoas estão vivendo, né? A gente vive numa vida muito tranquila. Eu estava falando para um repórter isso. Falei, cara, tu olha essa situação e tu diz, agradeça a Deus, porque você não está vivendo isso, né? Mas existem famílias e famílias
quer dizer, o choro daquelas famílias, né? O desespero daquelas famílias. Álvaro, esse é um tema que ele é muito caro à Defensoria e nós começamos uma atuação, né? Em 2021, nós montamos um grupo de trabalho para atuar efetivamente em relação às enchentes, né? E a gente vem desde lá, ano a ano, estando próximo dessas pessoas. Então, eu visitei pessoalmente diversos municípios no interior do estado, visitei zonas na cidade de Manaus que sofrem com a enchente e a Defensoria Pública montou alguns planos de atuação. Nós montamos um canal onde as pessoas poderiam efetivamente prestar suas denúncias para que a gente cobrasse o poder público, seja ele estadual ou municipal, a presença e a solução com aquelas áreas. Como eu disse antes, a gente conseguiu, inclusive, um auxílio emergencial para as pessoas que perdem as suas casas ou perdem suas coisas. Quando eu estive em Boca do Acre e depois fui aqui próximo do Caril da Várzea, ainda não havia nem, muitas vezes, o decreto de calamidade. Então, a gente fez a interlocução com o Poder Público Estadual, com o Poder Público Federal, para que eles baixassem o decreto e esses prefeitos conseguissem acessar essas verbas para prestar. Mas muito mais do que isso, Álvaro, a gente precisa pensar um pouco antes e ter essas soluções já prontas, porque isso é uma coisa que acontece anualmente. Esse é um ponto, esse é o ponto em que eu estou atuando no pós, né? E aí, inclusive, eu estive na COP27 no ano passado para falar especificamente da atuação da Defensoria. A primeira Defensoria no Brasil que vai até uma COP, e eu falei sobre as enchentes para o mundo, dizendo das mudanças dos efeitos climáticos e como se portar. E um outro ponto, esse muito mais recente, olhando para esse cenário que tem acontecido, é em relação aos igarapés, aos lixos nos igarapés, e hoje a Defensoria tem alguns procedimentos instaurados para que o poder público, sobretudo o municipal, tome ações adequadas para fazer a limpeza dos igarapés, para conscientizar as pessoas que não devem poluir, porque quando eu faço essa poluição, eu efetivamente lá na frente gero essas consequências da ação da natureza, né? Além, claro, de outros procedimentos que a gente tem de pessoas que estão em área de risco, para que tanto o Poder Público Estadual como o Poder Público Municipal reassente essas pessoas, deem moradia digna, para que a gente não passe pelo que a gente passou em casas sendo levadas pela ação das águas, em locais desmoronando e pessoas perdendo sua vida numa situação que ela é muito crítica. A Defensoria esteve, por exemplo, pessoalmente, nesses casos especificamente, com a sua Defensoria de Direitos Humanos, atendeu essas pessoas, inclusive ajudou na celebração dos aluguéis sociais, e isso é uma forma que a Defensoria tem encontrado de, no âmbito coletivo, alcançar todos os lados. Mas tudo isso precisa o quê? Política pública. E a Defensoria tem se colocado nesse contexto para cobrar essas políticas públicas e entende que esse é um tema muito importante e que a gente precisa mudar ou volver o olhar do Estado para isso, senão a gente vai continuar tendo catástrofes como essa. Pois é, ontem, essa semana, né, que a gente estava discutindo mais isso com os especialistas, e eles estavam dizendo exatamente isso. Olha, isso vai durar mais um mês, por exemplo, muita chuva e tudo mais. E aí a primeira conclusão é essa questão dos igarapés, e a segunda é de que a cidade de Manaus cresceu de forma desordenada, com ocupações irregulares, invasões de áreas de risco, invasões e tal. E eu queria a visão da Defensoria, por quê? Porque a gente sabe que a Defensoria, por muitas vezes, é instada a atuar em favor de pessoas que estão nessas situações. Como mediar aí, digamos assim, esse interesse coletivo maior da cidade, da gente tentar, por exemplo, estimular um crescimento ordenado, mas ao mesmo tempo não deixar o direito dessas pessoas da moradia, aquelas questões todas relacionadas à Constituição. Bom, de um tempo para cá, Álvaro, a Defensoria começou a criar núcleos especializados, né? Antes eu tinha uma única Defensoria que trabalhava toda essa parte coletiva no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, efetivamente. E aí, a partir da pandemia ali, a gente criou o núcleo da saúde, criou o núcleo da criança e adolescente, criou o núcleo de promoção dos direitos das mulheres e nós criamos um núcleo de regularização fundiária. Então, o NUMAF tem como um centro de sua atuação a questão da regularização urbana, né? O processo que a gente chama de REURB, o reassentamento, a reorganização. Infelizmente, como você... Mas qual é o entendimento da Defensoria nessa questão? O entendimento da Defensoria é que a gente precisa acomodar todos os interesses. De um lado,
a necessidade de você organizar a ocupação e organizar o crescimento da cidade e, de outro lado, garantir que essas pessoas tenham uma moradia digna, né? Eu tenho ocupações que elas estão consolidadas, ocupações que a gente tem muitas vezes 5, 10 anos, sem que o poder público tenha feito nada para mudar essa realidade. Nessas ocupações a gente, infelizmente, não tem como apenas chegar lá e retirar essas pessoas. A gente precisa regularizar, levar os equipamentos do Estado para essa comunidade, como escola, como posto de saúde, como policiamento, porque muitas vezes essas pessoas são vítimas do tráfico, da criminalidade de uma forma geral, né? Nas ocupações que são mais recentes, nessas o que a Defensoria busca garantir? Que essa desocupação, quando ela realmente tem que acontecer e está ali demonstrada dentro de um processo que não assiste razão àquelas pessoas, que ela aconteça de forma ordeira, que aquelas pessoas não tenham seus direitos vilipendiados nesse processo de desocupação, que não haja nenhum tipo de violência, né? A Defensoria não é a favor das ocupações. A Defensoria ela é a favor de que haja um crescimento adequado, de que haja oferta de moradia para as pessoas e que quando houver uma invasão, que esse processo seja um processo garantidor dos direitos daquelas pessoas, sobretudo a uma retirada pacífica, né? Porque quando a gente impõe violência, a gente acaba muitas vezes tirando ali o pano de fundo que é a desocupação daquela área e colocando como a realidade de um caso de violência policial que não é o mais adequado. Eu não sei se o senhor pensa assim, mas eu entendo que essa questão, ela é óbvio que ela é complexa, né? Não é tão simples, mas ela tem dois, no meu entendimento, ela tem dois viés aí, né? O primeiro é que a gente precisa entender que as pessoas não estão ali daquele jeito, naquela condição, porque querem, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Óbvio que dentro de um contexto de invasão você vai ter aquele pessoal que explora, etc. Eu estou falando da grande maioria, da grande parte das pessoas e famílias que vão para essas localidades. Esse é o primeiro ponto. Então, se elas não estão ali porque elas querem, não querem, ou porque elas querem, é porque, na verdade, o poder público, em algum aspecto, falhou com elas. Na educação, né? A gente vai para uma discussão filosófica aqui até, né? Mas a gente também precisa compreender que o direito dela também não pode ser em cima de um ato ilegal, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E isso eu acho que é o grande conflito do processo. É isso que a gente precisa ter ali um equilíbrio na hora da resolução, né? Eu preciso entender por que aquelas pessoas estão ali. E aí o Estado, de uma forma geral, tem que colocar o aparelho estatal, assistentes sociais, para entender da realidade, a SUAB, as secretarias que têm atribuição, até para cadastrar aquelas pessoas e entender por que elas estão ali, mas ao mesmo tempo eu não posso deixá-las ali de uma forma plena, porque se for o caso, né, e aí essa declaração ela é sempre judicial, né, se o judiciário declara que ali há uma ilegalidade, essa ilegalidade precisa ser revista, né? Mas o que precisa efetivamente, na minha visão? Que a gente tenha uma política de moradia efetiva, que eu garanta a essas pessoas acesso à moradia, e moradia digna. Então, a gente tem, por exemplo, programas do governo federal, o Minha Casa Minha Vida, que vai retomar agora, que esses programas efetivamente cheguem a quem precisa, né? Então, o que a Defensoria precisa ocupar nesse espaço? Ser quem fiscalize para que esses programas atendam efetivamente as pessoas que, de alguma forma, não têm uma moradia digna. E não pessoas que hoje têm moradia e que veem ali uma oportunidade de ter mais um local para efetivamente explorar alguém lá na frente. Mas, por exemplo, quando chega a vocês, um grupo de pessoas que invadiu um lugar pedindo ajuda da Defensoria, né? Vocês estimulam essas pessoas a saírem de forma ordeira do lugar? Olha, vocês não podem fazer isso. Há esse diálogo, ó, isso aqui não está certo, vocês não podem estar lá, ou não, há aquele negócio, não, vamos abraçar, vamos tentar regularizar, ou há um filtro entre essa ocupação que está mais tempo, essa que começou agora, como é que funciona a cabeça da defensora? Há uma diferenciação no tratamento? Há sim uma diferenciação, né? A gente, quando recebe uma comunidade dessa, que ela busca a Defensoria Pública, a primeira providência que a gente faz é ir até a comunidade, né? E quando a gente percebe que ali é uma ocupação recente, ela tem um encaminhamento. E a gente orienta as pessoas, olha, não adianta vocês resistirem, não adianta fazer isso, porque isso aqui não é o adequado, né? A forma que vocês estão fazendo, ela não é a forma adequada. Mas há ocupações
que elas têm 15 anos, 10 anos, nessas ocupações, a gente verifica, não, de fato vocês têm direito a estar nessa área. Então a gente vai trabalhar para fazer a regularização desse espaço, né? Então a gente faz esse controle sim, até porque antes, né, ou junto com sermos defensor público, nós somos agentes públicos, né? Sim. Então a gente precisa estar olhando o contexto como um todo. Nós somos agentes de transformação social, nós somos agentes políticos, então a gente precisa, no mínimo, garantir o quê? É um bom senso ali. Então, o bom senso ele precisa permear essas decisões, né? Dificilmente você vai ter na defensoria pública ou num defensor público um estímulo a uma ocupação irregular. Esse não é o papel da defensoria. O que a defensoria quer é regularizar essas áreas, né? Que o poder público ofereça moradia adequada, que a gente tenha equipamentos e tenha soluções para esse problema de moradia, que é um problema não é do Amazonas, é do Brasil como uma forma geral. Então, que o Estado tem um plano para isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a verba do governo federal, vamos fazer moradia, vamos distribuir as pessoas que estão no CAD único. Quais são os critérios? O que vai ser observado? Né? Então, a gente precisa se inserir nesse ponto, num primeiro momento, para entender se aquela ocupação ela é regular ou irregular. Se ela for regular, nós vamos efetivamente defender o direito daquelas pessoas permanecerem lá. Se ela for irregular, a gente vai garantir que a desocupação se dê de forma ordeira e que não tenha nenhum outro direito dessas pessoas transgredidos. Doutor Ricardo, eu queria agora que a gente comentasse de forma bem objetiva alguns temas que eu considero que são temas atuais, né? A gente está vivendo um momento em que há uma discussão muito grande sobre temas bem específicos da sociedade. São temas que, em algum aspecto, são coletivos, porque se você não faz parte de algum aspecto, você é afetado por qualquer decisão jurídica ou administrativa política que envolva aquilo. E, bem ou mal, a defensoria ou vai representar alguém que está buscando um direito nesse sentido, e aí é interessante a gente entender como é que é a percepção da defensoria nessas questões. Por exemplo, né, a gente fala hoje o uso de pronome neutro, por exemplo, que é um negócio que está aí, né? Há uma discussão, inclusive, por parte do governo atual defende isso, o governo anterior era contra, mas a gente tem uma discussão na sociedade estabelecida. Em algum momento isso vai parar no Poder Judiciário e essas discussões elas precisam ser... Já há um consenso em relação a isso ou não? Bom, primeiro eu acho que é importante pontuar uma coisa, que a Defensoria é uma instituição de Estado, né? Então a Defensoria ela não tem lado, certo, né? Muitas vezes a Defensoria é colocada em algumas posições que são bandeiras de quem hoje está no poder, né? E a Defensoria não tem lado, a Defensoria é uma instituição de Estado e que procura preservar as pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, né? Então, se a gente percebe que uma política pública está afetando algumas pessoas, a gente tem órgãos de atuação, a gente tem equipes da Defensoria que vão tutelar o direito daquelas pessoas. E se de um outro lado eu tenho outras pessoas que não concordam com aquilo, elas também podem procurar a Defensoria para ter seu direito assistido, né? A gente não tem aqui uma doutrinação, não, a partir de hoje tem que ser assim, a partir de hoje vai ser assim, mas a Defensoria Pública tem acolhido muitas vezes essas demandas. Dos dois lados, é isso que eu Dos dois lados. Gente que não quer que use e gente que quer usar. Exatamente. E aí, como que vai ser a construção disso? A gente vai olhar como a doutrina vem entendendo isso, quais são as políticas públicas que são feitas e, claro, os direcionamentos que muitas vezes são colocados pelo Poder Judiciário. O que a gente quer é garantir a efetividade, né, dessas políticas públicas, desde que elas não sejam ilegais. Se a gente percebe que há algum tipo de ilegalidade, a Defensoria Pública vai atuar, né? Então, a Defensoria a favor do aborto não é esse o ponto, mas existem situações em que uma pessoa nos busca porque ela quer fazer um aborto, uma mulher vítima de violência, que foi estuprada, está grávida e ela não tem interesse. A lei garante a ela esse direito. A Defensoria tem que tutelar, né? Eu, Ricardo Paiva, não concordo com isso e pessoalmente... Isso não é meu papel. Eu estou ali como um agente de atuação da Defensoria. É o advogado mesmo, né? Independente. E aí a gente precisa garantir que aquela pessoa tenha o seu acesso. E se do outro lado tem alguém que não concorde... Quer denunciar... Procura, a Defensoria Pública vai poder fazer essa assistência. Nada impede que numa mesma demanda, Álvaro, eu tenha 2 defensores públicos litigando.
porque o que a gente está buscando ali é aquilo que... A paz social. A paz social, a verdade dita real, né? Aquilo que efetivamente, de alguma forma, vai consolidar ou resolver aquela situação. Agora, a sua opinião sobre, por exemplo, direito à manifestação popular, liberdade de expressão, são coisas que a própria Constituição já deixava isso muito claro, né? Só que agora, por um aspecto político, né, essa divisão que o Brasil está vivendo em espectros políticos diferentes, isso de repente virou alvo de muita discussão. Infelizmente, hoje, Álvaro, no Brasil a gente vive um cenário de muito extremismo, né? Eu acho que todo mundo tem o direito à liberdade, todo mundo pode se manifestar, direito de expressão, mas a gente precisa encontrar aí talvez um meio termo, algumas construções, porque a partir do momento em que você se excede no seu direito de se manifestar, e aí eu vou ali para o 8 de janeiro, né, em que as pessoas destruíram o STF, destruíram o Palácio do Planalto, destruíram as instituições, aí a gente já sai um pouquinho do direito de manifestar, porque o Estado ele precisa coibir esses excessos. Então, a Defensoria está ao lado dessas pessoas, né? Acho que o Judiciário pode fazer é dar os limites. E quem não concorda ou quem discorda disso, pode procurar um advogado ou pode procurar a própria Defensoria ou até mesmo o Ministério Público para colocar o seu incômodo, a sua insatisfação e isso ser decidido de uma forma efetiva pelo Poder Judiciário, que nessas questões, quando a gente leva a questão, é quem dá a palavra final. E aí, num contexto de Poder Judiciário, isso acaba colhendo ao STF, né? Só que quando a gente tem uma construção do poder público ou dos governantes de desacreditar as instituições, quem perde como um todo é a sociedade. Porque quando eu tenho instituições fragilizadas, eu não tenho muitas vezes o cumprimento das decisões, eu não tenho a efetividade das decisões. E isso é muito ruim. Então, assim, eu acho que a liberdade de manifestar, o direito de se manifestar, eu acho que é garantido pela Constituição. Mas eu acho que tudo isso tem alguns limites. E os limites, eles, na minha visão, eles são no sentido, a partir do momento em que eu não atinjo uma outra pessoa de uma forma inadequada. Aquele critério, minha liberdade vai até onde começa a sua, mais ou menos. Tá, mas aí, doutor, o senhor citou um ponto que eu acho que também é uma outra discussão, que é o limite da interpretação daquilo que a legislação prevê. Nós vivemos um momento, e a gente não tem como se furtar essa discussão, é que, em algum aspecto, o próprio Poder Judiciário, que é quem, no caso o STF, começou a tomar atitudes que o próprio mundo jurídico começou a dizer assim, opa, isso é novo, isso não era assim que se acontecia. A jurisprudência não dizia isso, os acórdãos não falam dessa forma, né? E isso começou a assustar um pouco quem opera o direito, né? Cito aqui como exemplo, por exemplo, um ministro abrir um inquérito, ele mesmo atuar no inquérito e depois... Aí cria-se, óbvio, né? Cria-se uma fundamentação para aquilo. Só que na prática, né, você vê várias declarações, nunca se teve, né, algo nesse sentido, porque isso abre precedentes. Aí depois você veio para uma outra questão, que eu acho também que foi mais recente, e aí é fora do processo eleitoral, foi a questão da coisa julgada, né? Daquele marco legal de que depois que transitou em julgado você não mexe mais. E aí o Supremo recentemente começou a entender, não, mas quando se trata de tributo, não é bem assim, dá para retroagir, você pode cobrar aquilo que o cara não pagou, etc, etc. Não há um incômodo para o operador do direito, o advogado, porque eu entendo que o advogado ele pauta as suas teses e as suas defesas com base naquilo que ele entende de segurança jurídica. Senão, como é que você vai construir uma defesa, né? Eu acho que a resposta para isso ela não é tão simples, né? Não é. Eu queria a sua opinião, sua visão. É nesse contexto. Primeiro que eu acho que a resposta que o Judiciário deu foi a partir de algumas provocações que começaram a acontecer. E na minha visão, essa resposta tem que ser enérgica mesmo. Porque mesmo ferindo ali pena, eu acho que o ferir, talvez eu possa considerar alguns excessos,
né? Mas isso vai ser no decorrer do processo, porque lá na frente isso vai ser submetido a um colegiado e eles vão avaliar. Mas naquele momento a gente precisava de uma resposta enérgica, sob pena da gente viver um contexto muito mais crítico e talvez um duro golpe à democracia. Aquele já foi um duro golpe à democracia, mas consequências muito mais graves à democracia brasileira, né? Quando eu olho para um outro contexto, de fato, como operador do direito, a gente precisa de segurança jurídica, né? Mas a gente precisa também olhar a Constituição de uma forma geral. E o órgão que, de alguma forma, interpreta a Constituição é o Supremo. Ele acaba dando a palavra final sobre aquilo que eu considero como essencial na Constituição. E aí a gente também não pode esquecer que, assim como um órgão jurídico, ele também é um órgão político. Pois é, mas aí não há limites para o ativismo? Mas isso é natural. Depende. Porque se o poder público não está exercendo aquilo ali, eu vou deixar as pessoas sem direito? Vou lhe dar um exemplo. Eu preciso de uma demanda, eu preciso que se garanta a uma certa comunidade o direito à água. Ok. O poder público podia ter levado a água ali. Certo. Se ele não garante, eu tenho que buscar o judiciário para garantir aquilo ali. É uma forma de ativismo. Por que aqui eu posso e lá eu não posso? Né? Mas se você a questão da interpretação. Mas se você tem uma lei que garante aquilo, ou seja, todo mundo tem direito à água, você aplica a lei, na verdade. Você vai ao judiciário para exigir a aplicação da lei. Mas alguém precisa interpretar isso. Alguém precisa, por exemplo, dizer que isso está conforme a Constituição. Alguém precisa dizer que isso é um direito que eu posso exigir a qualquer momento. Ou alguém vai dizer, não, isso aqui é uma norma programática e que eu preciso me organizar para fazer isso, mas no meu tempo, né? Esse limite, ele é muito tênue, né? Então, o juiz conduzir um processo, né? A gente viveu um cenário muito difícil de tudo isso que estava acontecendo, né? Eu vou pensar no âmbito dos meus assistidos. Será que isso é bom? Parece que não. É isso aí. Né? Mas eu tenho os caminhos para mostrar isso. É através do questionamento, né? Eles vão precisar julgar isso e fixar um entendimento. E aí, Álvaro, quando ele fixa o entendimento, isso desce. Por que a Defensoria Pública inaugurou lá atrás uma sede em Brasília? Porque nós temos uma Defensoria Pública em Brasília. Porque não basta só eu ter atuação de piso. Eu chegar para o juiz e dizer, olha, isso aqui é ilegal, esse crime aqui é um crime pequenininho, você não tem por que punir. Porque ele vai continuar condenando se eu não mudar lá em cima. Eu preciso ter alguém lá para que essa mudança venha de cima para baixo. Mas isso eu acho que vai vir no processo. Pois é, mas isso não é papel do legislador? Porque essa é a questão. Eu entendo que, por exemplo, uma legislação que está em vigor precisa ser modificada. O entendimento, até social, realmente, ele muitas das vezes muda em relação a questões. A gente teve recente não, né? A questão do adultério e uma série de outras questões que foram superadas com o tempo. E a legislação, através do legislador, faz a sua modulação. Eu acho que isso é o caminho natural, né? O que eu falo é muito do ativismo no sentido de tentar legislar a partir de um entendimento que não está escrito. Eu sei que a letra da lei também não é crua, né? Você tem que dar uma margem para o magistrado ali poder aplicar, né? Mas o que a gente está falando, em linhas gerais, é de uma atuação muito ativista que, de alguma forma, sai muito da curva daquilo que o próprio operador do direito está acostumado a ver nos tribunais. E é isso que eu acho que é a grande discussão. Porque a gente estava falando dos limites, né? Sim. A gente estava falando, não, porque alguém tem que pôr limite. Mas quem põe limite nesse processo de ativação, né, das questões da interpretação do que está sendo aplicado? A Constituição, ela tem o check and balance, né, vamos dizer assim. Ela tem os seus pesos e contrapesos, né? A partir do momento em que o legislativo não exerce o papel dele de legislar e eu preciso de uma resposta social, vai caber ao judiciário fazer isso, por meio de suas decisões, ou ao executivo para implementar. Quem vê se o judiciário está fazendo isso? O Congresso. Isso cabe ao Congresso, né? Então, assim, a Constituição tem os mecanismos para fazer isso. Ela deixou claros os mecanismos. Então, o Congresso, se ele entende ou se ele percebe que aquilo é uma atribuição dele, ele precisa puxar aquilo ali e falar assim, STF, calma, isso aqui eu tenho que fazer. Mas enquanto a gente não tem isso, eu preciso dar uma solução para a demanda, né? Imagina... Não dá para deixar sem resposta. Não dá para deixar sem resposta. Uma decisão judicial, não necessariamente ela é a mais certa, mas é o que se vai ter para aquele caso. Se eu entendo que aquilo está errado, eu entro com recurso, né?
A decisão que a gente teve muitas vezes na STF foi uma decisão monocrática, de um único ministro. Isso pode ser referendado ou não pelo colegiado. E eu acho que é esse momento que a gente vai entrar agora, né? Quando o colegiado vai ter que fixar os entendimentos, que é aquilo que eu disse, isso aí vai começar a descer e vai fixar entendimentos para os juízes, para o desembargador, vai mudar toda a realidade ou não. A gente não sabe no final o que efetivamente vai vir, né? Doutor, eu queria a gente encerrar a nossa entrevista aqui, falar um pouquinho de futuro. A gente está falando aí, acabamos de descrever uma sociedade, se não for esquizofrênica, é quase isso em relação a um monte de coisa. E eu queria que o senhor fizesse aí não previsão, mas pelo menos um olhar de futuro para a defensoria, para o papel do defensor e da defensoria nesse futuro. Álvaro, o que eu vejo hoje, né, como o caminho da defensoria? Eu acho que a defensoria tem que cada vez mais se aproximar da população. A gente vem conseguindo fazer isso, mas a gente precisa ser mais efetivo, né? A gente vê muitas vezes um robô fazendo uma petição inicial, um robô fazendo uma sentença, um acórdão no Tribunal Superior, mas quem está do lado da população? Quem que escuta essa população? Quem que transforma aquele anseio dessa população em política pública? Quem que pode instar as pessoas à construção disso? E eu vejo esse papel muito forte na defensoria. Então, quando a gente começa, ou quando a gente fortalece a nossa atuação no interior, é porque a gente de fato quer mudar a realidade daquelas pessoas e quer estar perto daquelas pessoas, né? A gente precisa fazer a diferença. Nesse mês de março, a gente realizou um grande mutirão no interior do estado, chamado Eu Tenho Pai. Qual a ideia da defensoria ali? A defensoria está oferecendo exames de DNA gratuitamente para a população. Talvez isso seja uma obrigação do poder público, mas eu vou esperar o poder público quando eu posso tomar uma medida que, às vezes, no meu ponto de vista enquanto gestor, aqui, que estou gerenciando a defensoria, é simples e eu vou colocar uma ferramenta poderosíssima na mão de um defensor que está na ponta com assistido. Então, são 1000 pessoas que podem ter sua realidade mudada. São 1000 crianças é uma paz, né? Que vão ter o reconhecimento efetivo de seu pai, que muitas vezes elas são renegadas. Então, a Defensoria Pública quer estar cada vez mais perto da população para mudar a realidade. Cumprir o seu papel o quê? De agente de informação. Então, para o futuro da Defensoria, que eu espero que a Defensoria chegue efetivamente a todo o interior do estado do Amazonas e fortaleça essa atuação. Seja um garantidor e alguém que leve a essas pessoas paz, tranquilidade, que dê a essas pessoas a possibilidade de saber que tem uma instituição que vai estar ali ao lado delas, que na hora que precisar vai pegar na mão e vai falar: ei, a gente está contigo, conta com a defensoria porque a gente vai mudar essa realidade. Eu acho que é isso que eu vejo, é isso que eu espero, é uma visão um pouco romântica, mas é para isso que eu escolhi estar como defensor geral, para poder fortalecer essa atuação e garantir que efetivamente essas pessoas tenham acesso à justiça, acesso à cidadania e tenham seus direitos todos tutelados e garantidos. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. A satisfação foi minha, foi um prazer.